Muito bem, estamos de volta. Dr. Gil, vamos agora discutir assuntos diretamente ligados ao povo moçambicano e ao custo de vida. Alguns deles propostos como ideia, como classifica aquilo que foram os pronunciamentos de Venâncio Mondlane. Vamos começar com a questão da isenção do IVA para os produtos básicos. Este exercício já foi implementado anteriormente, mas depois houve então o cancelamento. Depois podemos olhar também aqui para a redução do cimento. Este também já foi um exercício aplicado no país. Já tivemos uma situação que uma empresa portanto, colocou um preço e logo depois foi obrigada a subir o preço por uma questão de concorrência. Portanto, são questões que já foram experimentadas. E depois temos a questão da corrente elétrica, que também sugere Venâncio Mondlane que seja reduzida a 50%. Também, digamos, não seria algo extraordinário que seja feito, visto que é um recurso que temos no país, não obstante os contratos que foram feitos e também não obstante os custos operacionais que a eletricidade de Moçambique tem na produção ou na geração desta energia. A questão que eu lhe coloco é: há ou não condições de Daniel Chapo ter em conta estes aspectos e colocar a vida dos moçambicanos um pouco mais aliviada? Deixa-me explicar em algumas palavras sobre o que é programa de governação, o que são planos de governação. Neste momento, como os colegas disseram, ainda não há um documento chamado programa de governação. Não há um documento chamado plano de governação. Porque esses são instrumentos que devem ser discutidos em fórum próprio, por exemplo, no governo, e serem submetidos à Assembleia da República para também um debate e serem aprovados. Pelo que nós sabemos é que ainda o governo não submeteu um plano quinquenal do governo, no qual constam e constará, obviamente, aquilo que pretende fazer em 5 anos. Não existe esse documento. Associado a este documento, anualmente são discutidos os planos econômicos, sociais e orçamento. Ainda não. Aliás, até a própria Assembleia da República não se reuniu para debater esses assuntos. Daí que, aí em caso, o que tem que se saber é que, neste momento, o Presidente da República está num processo de constituição do governo. Há que perceber que nomeou 12 ministros, mas existem outros ministérios que ainda não têm ministros para assumirem as pastas. Espera do partido. Então está ainda a compor o seu governo. Nesta ordem de composição do governo, também há uma perspectiva de repensar se tem que parar nos ministérios que criou ou tem que alargar um pouco mais em função das especificidades de diversas matérias. Então é preciso ainda deixar o presidente pensar no país e organizar os documentos que se chamam plano de governação ou programas quinquenais do governo e submeter a um fórum apropriado para o debate. O que existe que os colegas estão, e eu também me aproprio, são discursos. O presidente fez um discurso no dia da sua investidura, que alguns pontos são cruciais para serem capitalizados num programa quinquenal do governo. E fez também outro discurso no ato de empossamento dos ministros e primeira-ministra. Então, são algumas intenções que também podem ser capitalizadas. Por isso, não se pode aqui anunciar como medidas, porque se forem medidas, obviamente, ou vão ser anunciadas pelo Conselho de Ministros com todos os detalhes, ou pelos ministros setoriais. E isso ainda não aconteceu. Agora, só para terminar, há um ponto muito importante que os colegas provavelmente não tiveram atenção sobre a composição do novo governo. Quando se fala de inclusão, existe inclusão neste governo. Por exemplo, a primeira-ministra não é membro do Partido Frelimo, porque ela é de carreira de magistratura. Os magistrados, por lei, são proibidos de serem partidários. Não podem ser de um partido político. E depois temos o ministro da Defesa. Como sabe, a lei e a política de defesa, todos os militares não podem e não devem pertencer a partidos políticos. Doutor Gil, e temos outro também, que é o Ministério... A doutora Bem-vinda Levi não pertence a nenhum partido? Tem carreira de magistratura. Os magistrados não podem exercer a política ativa. Não é. Então, a inclusão está lá. O próprio ministro do Interior é um general.
É um oficial superior. Mas confirma que tem participado no Comitê Central. Não existe, eu nunca lhe vi, eu participo, nunca lhe vi. Talvez um dia vocês mostrem, mas nunca vimos a participar nessas reuniões. O próprio ministro do Interior é oficial superior das Forças de Defesa e Segurança. Não deve ser membro do partido político. Então a inclusão está lá. Então estamos a dizer o quê? O presidente está a começar bem, está a incluir a sociedade e outras forças vivas no seu governo. O que podemos até questionar é a repesca de certas individualidades que pertenceram ao outro governo. Se estes vão dar um contributo melhor ou vão trazer aquilo que o próprio presidente chamou de vícios. E chamou a atenção que alguns vícios não há espaço para este novo governo. Então, este par, eu tenho uma recomendação. É preciso ouvir o que a intenção do presidente pretende neste governo. Obviamente, as pessoas são as mesmas, facilmente podem transportar alguns gostaria vícios. que centrássemos aqui na questão que eu lhe fiz, que é, nós já experimentamos neste país o preço do cimento a 250 meticais, numa altura em que as outras empresas estavam acima dos 300 meticais. Foi um preço que foi muito aplaudido. E sabe-se que Daniel Chapo, pelo menos de acordo com o discurso que vinha fazendo, tem a intenção de promover a habitação para os jovens. E uma das medidas seria também a redução do preço do material de construção, de que faz parte também o cimento. A questão que eu lhe faço é impossível que haja redução do preço do cimento no nosso país? Se sim, por que é impossível? Eu penso que essas são matérias específicas do Ministério de Recursos Minerais e Energia. Professor Gil é geólogo. É geólogo, professor Gil. Conhece esta matéria. Tem ou não condições de o país reduzir o preço dos produtos ou do material de construção, como cimento, pedra, areia, que explora-se aqui em Moçambique, sobretudo pedra e areia? Como estava dizendo, essas são matérias de setores específicos, como o Ministério de Recursos Minerais e Energia, em que define as políticas de funcionamento, incluindo até a regulação de preços como eletricidade, combustível, inertes e o preço de referência de outros minerais críticos. Agora, o que nós podemos saber é que já tem um ministro. Vamos dar tempo para que entenda o que é possível reduzir dentro daquilo que são as políticas do setor, mas eu tenho certeza que é possível reduzir o preço do combustível, é possível reduzir o preço de energia, é possível reduzir o preço de inertes. Inertes, estamos a falar do cimento, a pedra, a areia que disse. É possível também reduzir outros produtos petrolíferos dentro da política normal de funcionamento do setor. O que é que pode impedir o presidente Chapo de fazer isso, logo no início do seu mandato? Eu penso que temos que saber que neste momento o presidente Chapo está a constituir o governo, ainda não há um programa de governação já aprovado. O que se pode dizer, há essas intenções, sim, não é, dos setores melhorar o desempenho para o benefício do povo. Aliás, o próprio discurso de tomada de posse do Ministro de Recursos Minerais e Energia foi dado uma tarefa de que deve-se desenhar políticas para que a população sinta o valor, o benefício dos recursos. Quando nós falamos de recursos, estamos a falar de todos. Energia, o próprio gás, o petróleo, produtos como combustível, areia, pedra, etc. Então, vamos dar tempo a esses gestores para trazerem políticas execuíveis dentro daquilo que é o nosso modelo econômico. Muito bem.